Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Senda Mística Tarô. É sempre um prazer te receber aqui. Vamos ver as energias para o signo de Leão. Vamos lá, leoninas, leoninos, o que o tarô pode mostrar para vocês sobre o seu momento, sobre a sua situação. Não aceitei, porque além de ter caído muitas cartas, eu não aceito antes de cortar, tá? Para quem tá chegando agora, saber, né? Que não foi por escolher ou não a carta que virou, mas sim porque eu aceito depois de cortar. Então vamos lá, vamos ver as energias dos leoninos e leoninas que estão assistindo a esse vídeo. Olha só o que virou. Isso que eu falo, quando é para cair, cai. A energia da torre, não sai correndo não, calma, vamos ver quais as demais cartas, vamos entender melhor a mensagem dessa torre. Eu falo isso porque tem gente que vê alguns arcanos e tomam só aquele arcano como uma mensagem. E a gente se esquece que tem sempre um lado positivo, um lado negativo. A gente vai entendendo a mensagem do arcano conforme as cartas vão se apresentando. Sim, a torre traz uma mudança repentina, um abalo, um chacoalhão, por vezes uma desilusão. Mas nessa torre, o que cai, o que vai ao chão, por mais que seja inesperado, não é nada que já não estava ruindo. Às vezes a gente se engana, né? Tá por um buraquinho ali, tá por uma rachadura ali, tapa o sol com a peneira e a gente não percebe que muitas vezes a gente está lutando por algo e no fundo já acabou. Ou a gente está lutando por algo que não traz uma base forte para gente. Ou até uma rigidez que a gente mantém em determinado assunto ou determinada situação e que está atrapalhando a gente. Então essa mudança, ela acontece para chacoalhar a nossa vida, para trazer um chacoalhão para a gente reconstruir mais da maneira correta, para a gente levantar de novo, mas de uma maneira firme, firme de verdade, não para a gente tapar o sol com a peneira. Muitas das vezes a gente se nega a enxergar o óbvio. Vamos ver o que mais as cartas vão trazer para a gente ver o que mais essa torre está dizendo para você, tá? Vamos lembrar que a espiritualidade sabe o que a gente precisa. A espiritualidade traz para a gente aquilo que a gente precisa para evoluir, para crescer, para progredir. Nem sempre é o que a gente quer ouvir, nem sempre é o que a gente quer ver, mas é o que a gente precisa naquele momento. Então vamos ver o que mais a espiritualidade quer dizer a vocês. Aqui eu sinto também que tem gente que faz a própria vida ficar meio que uma confusão, né? Vejo gente brava aqui. Eu vi aqui, né, o fogo subindo e me veio aquela coisa de soltar fogo pelas ventas, né? Alguém nervoso, irritado e com isso fazendo a vida ficar um caos. Essa torre pode estar falando de uma mudança que é necessária que você faça na vida. Então vai vir algo para um chacoalhão aí, para você começar a olhar as coisas de uma forma mais lúcida, de uma forma mais coerente com o seu progresso.
Aqui, né, olha o que eu falei sobre soltar fogo pelas ventas. Às vezes a gente fica tão irritada, tão irritado com algo, começa a destratar as pessoas e depois reclama que a gente está sozinho. Depois a gente reclama que as coisas não acontecem. A gente reclama que não pode contar com as pessoas, né? Vem aquele vazio existencial, mas a gente não percebe o quanto a gente está destemperado com a vida, o quanto a gente está descontando nos outros a nossa frustração. Né? As nossas inseguranças. Aqui as cartas falam para você se acalmar, as coisas vão entrar nos eixos. Aqui está falando muito para uma turma que precisa cuidar do próprio comportamento para se sentir mais integrado com as pessoas à sua volta, tá? E para outros, está falando desse período mais confuso, caíram muitas, então não vou aceitar. Tá falando que vocês estão passando por um período confuso, né, para um outro grupo de pessoas. E aqui diz que é para você continuar mantendo a fé, não ter medo, continuar se equilibrando tanto interiormente nas emoções quanto recorrendo à espiritualidade, porque você mantendo o seu equilíbrio interno, as coisas vão se equilibrar, vão se desenvolver. Em qualquer sentido, né, em qualquer aspecto que você vá distinguir para onde essa mensagem está se direcionando, aqui fala muito de uma bagunça que pode estar acontecendo externamente, mudanças, imprevistos, mas são situações que dão aquele chacoalhão na gente, que é justamente para a gente olhar para dentro, para a gente buscar o nosso autoconhecimento, o nosso equilíbrio. Fala também da fé. Não se sentir sozinha, sozinho, desamparado, porque a espiritualidade está com você. Me vindo muito essa coisa de você acreditar que você está tendo o apoio da espiritualidade. Sabe aquela passagem Pegadas na Areia, em que o homem está caminhando e aí ele olha e ele vê as pegadas na areia e percebe que durante o caminhar dele, em alguns momentos, ele não via as pegadas dele e de Jesus ou de um protetor, né? E aí ele questiona Jesus, mas teve momentos em que eu caminhei sozinho. E Jesus responde para ele: você não estava sozinho. Eu estava te carregando nesse momento. Então, para você que está aí se sentindo sozinha, sozinho, e está passando por alguma dificuldade, acalma o teu coração. Conversa com a espiritualidade, faça os seus pedidos. Qual é a tua fé? Se você tem alguma religiosidade, né? Você segue alguma religião, faça as suas orações dentro da tua fé. Melhore os pensamentos para você se ligar com a espiritualidade mais alto, do mais alto, né? Eu me emocionei aqui, gente, porque tem gente passando por uma dificuldade grande na vida. Mas, para vocês, a espiritualidade está falando assim: não tenha medo. Tem gente falando: eu estou contigo. Às vezes a gente precisa mesmo de alguém físico, né? Mas nesses momentos em que a gente precisa dessa figura física palpável e a gente não tem,
É o momento da gente recorrer à espiritualidade. Você pode pedir um sinal, ele vai vir. Ou na sua vida diária, né, nos seus afazeres diários, algum sinal vem, ou numa leitura de cartas, num filme, alguém fala alguma coisa que é aquilo que a gente precisa ouvir, ou um sonho, mas é preciso que você também se abra a esses sinais. Aqui está vindo, você não está sozinho, você não está sozinha. Procura aí na internet essa passagem, Pegadas na Areia. Aí eu vou ver se eu consigo deixar na descrição do vídeo. Mas é uma passagem muito bonita. E isso pode facilitar aí você acreditar, você ter fé, tá? Não tenha medo. Você está protegida, protegido e as coisas vão se organizar, vão se equilibrar. Bom, para quem está aí passando por um chacoalhão, que não é uma dificuldade em si na vida, mas as coisas meio bagunçadas, muito dessa bagunça tá interna, porque você tem um medo aí, né? Há uma sensação de que você pode ficar sozinha, sozinha por ser julgado pelas pessoas. Acredita mais em você. Acredita que tem muita coisa aí dentro que já é parte do seu autoconhecimento. Esteja com pessoas que tragam bem-estar para você. A gente tem um receio de ser julgado, mas aquelas pessoas que são verdadeiras, são nossos amigos, são pessoas queridas, essas pessoas não vão julgar a gente. E a gente tem que estar próximo dessas pessoas que nos fazem bem. Se a gente se sente desconfortável ao lado de alguém, talvez a gente precise mudar aí as pessoas que a gente tem ao nosso lado. Então lembra, indiferente do que ocorrer, esse chacoalhão, essa mudança, tudo vai se ajeitar. Tudo vai se equilibrar. Tenha fé, aproveita para olhar para dentro, aproveita para colocar o seu interior em ordem, para trabalhar a sua fé e estar próxima de pessoas queridas. Isso vai te fazer bem e vai organizar esse caos que está aí, tá bem? Dá uma olhadinha nesse vídeo que está aí na tua tela. Deve ter uma mensagem importante para você. Um abração e até o próximo vídeo.